Agora na Clube. Antônio Carlos de Camargo, falando francamente. Oferecimento. O líder de vendas voltou. Novo Onix e novo Tracker linha 2022 já está sendo produzido a todo vapor nas fábricas da Chevrolet. Garanta já o seu com condições exclusivas e as melhores taxas de financiamento que só a Pravel tem. E mais, S10 com desconto exclusivo para produtor rural. Cruise Turbo hatch ou sedã com taxa zero e IPVA 2021 grátis. A Pravel Chevrolet, Avenida Nasser Marão, 4083 em Votuporanga. Fone 3405-9669. Falando francamente, toda segunda-feira ao meio-dia com Antônio Carlos de Camargo. Após aí um período de campanha política, horário eleitoral obrigatório, a gente ficou meio de férias e ele ficou um pouco de folga, né, Camargo? Boa tarde. Boa tarde, Lobão. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, amigos da Clube. Foi um período de afastamento, né? Mas ontem eu estou curtindo hoje a ressaca do trabalho de ontem à noite. Ontem compensou os dias que ficamos sem o programa, né, Camargo? Exatamente. E uma cobertura que nós fizemos da apuração. Sim. Ontem, num ritmo completamente diferente, né? E hoje, pelas informações que eu colhi através de emissoras de televisão aí, eles registraram aquilo que nós registramos. Um início lento de apuração e depois uma aceleração, permitindo que por volta das 9 horas da noite a gente já tivesse um placar praticamente definido, né? Verdade. A realização do segundo turno presidencial e a presença da disputa aqui em São Paulo entre o Tarcísio e o Haddad. Então a gente sente que o nosso acompanhamento foi mais ou menos linear, né? Com certeza. Apesar das dificuldades que a gente tem, é lógico, nós não temos o aparato todo que as emissoras de televisão, as grandes emissoras de rádio têm. Nós temos um trabalho mais modesto, mas que procuramos torná-lo eficiente. Com certeza. E dia 30 tem mais. Dia 30 nós estaremos aqui de novo. Essa semana a gente dá sequência na nossa sala de bate-papo, no Falando Francamente, que hoje recebe Dalmo Ribeiro Duval Marques. Ele é diretor da escola Piconzé Ângulo. Veio fazer um bate-papo com a gente aqui no Falando Francamente, Camargo. Exatamente. E o Dalmo representa uma família tradicional de Votuporanga, uma família muito ligada a história da cidade. Eu rememorava com ele aqui o tempo que a família tinha uma loja de calçados na Rua Amazonas, bem no coração da cidade, e eu me lembro que eu, tendo chegado em Votuporanga, eu ia lá para fazer negociações de publicidade. Naquele tempo eu vendia publicidade, né? E conversava, e a avó dele estava sempre lá presente. Mas eles têm a família ligada ao magistério e não só ao comércio. Depois acabaram encerrando as atividades da Casa Marques e foram se dedicar quase que exclusivamente à atividade educacional. Exato. E o Dalmo contava aqui que ele ficou muitos anos, ele praticamente cresceu na Casa Marques e agora muda totalmente a sua maneira de trabalhar, né? Exatamente. Se dedicando aí à atividade educacional. Mas o Pavan, o Dalmo, ele fez para a gente aqui um roteiro de perguntas e eu percebi aqui pelo roteiro de perguntas os avanços, principalmente na área de tecnologia que vocês estão adotando no ensino. E ele assinala aqui de início que a escola Piconzé é uma das mais tradicionais de toda a região. É bom que isso fique bastante claro. Isso. Com 47 anos de funcionamento. E agora, gozando com isso de um conceito muito elevado. Fale um pouco, por favor, da instituição e o sistema de ensino que vocês adotaram. Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. A escola foi fundada em 1976 por um grupo de professores e empresários aqui de Votuporanga e agora em março ela completa 47 anos.
Então tem uma boa tradição no mercado, né? A primeira escola particular de ensino médio e fundamental de Votuporanga, e usamos o sistema Anglo na escola Piconzé. O sistema Anglo assim, dispensa comentários, mas eu vou fazer alguns, que são 300 mil alunos, 900 escolas, 300 mil alunos e 25 mil professores são filiados ao sistema Anglo no Brasil. E nós temos aí, somos parte desse sistema que já tem 70 anos de desenvolvimento, né? O sistema Anglo é um sistema que começou há 70 anos atrás, lá em São Paulo, com parte de cursinho para pré-vestibular, e depois evoluiu para escola, para colégio, essas coisas. Para você ter uma ideia, o sistema Anglo aprovou o ano passado 24 mil alunos em vestibular, somando todos os sistemas. Nós aqui aprovamos 17 alunos, de 24 alunos que a gente tinha na sala de aula no terceiro ano, nós aprovamos 17 alunos em faculdades do ano passado. Muito bem. E quais as novidades que a escola está implantando para este ano? Para este ano nós temos algumas novidades muito boas. Nós fizemos uma reavivação do sistema Sala Google em parceria com a empresa Reeducation, que é uma empresa que desenvolve plataforma de trabalho no Google, né, para incrementar o conhecimento dos alunos. O que funciona nisso? Funciona aprendizado virtual. Além do Reeducation, a gente tem o Edual. O Edual é um produto do sistema Anglo também, do parceiro do sistema Anglo, que é uma escola de inglês intensiva dentro da escola Anglo. Depois vamos falar um pouco sobre isso. Estamos implantando também para este ano uma escola filiada ao NBA, Basket School, que é uma escola de basquete com o programa do NBA americano. Tem uma empresa em São José do Rio Preto que está em parceria com a gente fazendo essa implantação do sistema NBA aqui. Além disso, nós continuamos com o que a gente já tinha, que é a robótica, que é onde os alunos aprendem a fazer programação de computador, de dispositivos, montar dispositivos eletrônicos. Temos escola de xadrez dentro do Anglo, temos parcerias com escola de capoeira e judô, e estamos aí trabalhando para ter outras parcerias para trazer mais benefícios para os alunos. É um esquema muito parecido com o das universidades americanas, onde se alia muito a atividade esportiva à atividade educacional propriamente dita, né? É que a gente observa. E é por isso até que os Estados Unidos se transformaram, né, numa potência esportiva, muito em função das universidades. Então é muito interessante essa prática que vocês estão adotando. Então, dia 20 de outubro, nós vamos fazer a inauguração do NBA. Vai ser um programa à parte da escola, mas em parceria com a escola, para atender o basquete em Votuporanga. Olha, por falar no basquete, a Marlene Rugno, que pertence, né, ao quadro do Piconzé Anglo, ela foi uma excelente jogadora de basquete. Eu me lembro que eu morava em Santa Fé do Sul, eu integrava a Comissão Municipal de Esportes lá, e Santa Fé tinha também uma boa tradição no basquete feminino. E nós estivemos aqui conversando com a Marlene, tentando levá-la para disputar pela equipe de basquete de Santa Fé do Sul. O pai dela tinha uma ligação muito grande com Santa Fé, morava lá em Santa Fé, foi vereador, muito atuante, o senhor Euclides, que é o pai do Daguinho. E aliás, eu sempre que encontro o Daguinho, agora faz muito tempo que eu não o vejo, mas eu sempre falava para ele: nossa, você é o seu Euclides escarrado, né? Porque é a mesma coisa, o mesmo tipo físico. Não sei se você conheceu o seu Euclides. Não mas o Daguinho sim. O Daguinho é muito conhecido em Votuporanga, né? E parece que também está com um problema sério de saúde, está afastado das atividades. Eu fico muito triste porque eu sempre tive uma boa amizade com o Daguinho.
E a Marlene acabou não indo para Santa Fé, ela não quis sair, ela já estava envolvida praticamente com a atividade escolar, e ela é casada com a Mauri Rugno, né? Faleceu recentemente, vítima da Covid, e ela preferiu ficar aqui em Votuporanga. Nós perdemos lá em Santa Fé, naquela época, uma grande atleta, mas Votuporanga manteve e ganhou uma grande investidora na área educacional. Exato. Porque em 1976, você conta aí que foi fundada, foi quando ela fundou a escola Picunzé, e Picunzé tinha uma referência regional muito grande, né? Aliás, Votuporanga tinha, através do Picunzé, essa referência regional. A Gráfica Tamoio do Palacim também tinha uma penetração muito grande em toda a região, e nós tínhamos aqui alguns outros estabelecimentos, né, que ganhavam notoriedade na região. A Casa Matos tinha, através de familiares, uma filial em Santa Fé do Sul, e da sua família, o André Marques, que é o pai do Peterson, né? Isso. O André Marques, seu tio, ele foi gerente da Casa Marques lá de Santa Fé do Sul, casou-se com uma Santa Fé Sulense, que depois mudaram-se para cá de novo, e ela veio junto com ele, obviamente, e é uma pessoa muito atuante. E o Peterson, que também atua na área comercial, é um menino de muito valor, né? E eu conheci também os seus tios, né? O seu pai e o seu tio Nelito, professor, né? Também professor. A gente sempre teve um bom relacionamento. O Nelito não teve muita atuação na escola de vocês, ele não teve uma participação. Ele era estado. Professor, mas ele era professor do estado. Me parece que a esposa dele também era professora, também é isso? Professora do estado. Então, deixa eu voltar ao roteiro aqui do Pavan, né? Na área da tecnologia, a escola implementou novos equipamentos. Nós estamos trocando os equipamentos da escola, né? Que já parte de informática para os alunos, que são os tablets e os computadores, que já estavam um pouco defasados, e a gente está implantando os novos. E com isso a gente pretende, assim, agora vai ser uma implantação parcelada. Assim. Primeiro, os alunos vão trabalhar com o que eles já faziam, que é fazer as provas e os trabalhos, né? Depois eles vão participar, já vão incluir nisso daí uma participação na sala Google, que requer que eles usem os computadores para fazer a interação com o ambiente virtual. E no futuro a nossa intenção então é levar o computador para dentro da sala de aula, para o aluno poder já ter um contato direto com a informática, já sem material impresso, né? Ô Dalmo, só uma curiosidade pessoal. Você tem uma ligação com a atividade educacional, ou você veio agora para o Picunzé? Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei a vida inteira na área ferroviária, e com o falecimento do meu pai nós entramos para a escola, e aí que eu me tornei um educador. Mas por enquanto. Mas a sua formação é engenheiro? Eu sou engenheiro. Você falou da área ferroviária, você trabalhava eu trabalhei muitos anos no projeto da Ferronorte, essa ferrovia aqui do Mato Grosso. Desde o começo, fiz todo o trabalho lá de implantação, tudo. Fiquei 15 anos lá dentro, e depois eu saí, fui tomar conta de manutenção de frotas, essas coisas em outros locais. E fiquei ao todo 32 anos em ferrovia. Agora uma perguntinha também meio assim, né? Saindo um pouquinho do roteiro. Como é que você sentiu a troca do apito do trem para o grito das crianças? O barulho é quase igual, né? Quase igual. Mas assim, é difícil. Quando você faz uma mudança assim, depois de tantos anos, é bem complicado. Você está há quanto tempo no Picunzé? Um ano. Um ano? Tá. Você está ainda... Desculpa. Tô aprendendo como faz, como os alunos se Você tá fresquinho na área. A sua irmã trabalha com você? Sim, ela é diretora pedagógica da escola, né? Ela já tem experiência, ela já trabalha a vida inteira nisso, desde que se formou.
nem sei quantos anos faz que ela tem de formado, mas a vida inteira ela já está aposentada do estado e está aqui ela é diretora pedagógica da escola. Você falou em aposentada, a gente sempre tem aquela imagem da pessoa de cabelinho branco, com um coquinho na cabeça, mas ela é muito nova, ela não parece que ela é uma aposentada já. Não, ela tem 54 anos, mas ainda tem bastante... Tem muita lenha para queimar. É verdade. E você antes morava onde? Eu morava em São Paulo. Em São Paulo. Na atividade na Ferronorte, mas sediado em São Paulo. Tá. A Ferronorte hoje, você sabe de quem que é? É da Rumo, né? A Rumo essa ferrovia que passa aqui, a Rumo que toma conta. Durante essa campanha eleitoral agora, eu acompanhei alguns pronunciamentos de candidatos e fala-se muito na recuperação do sistema ferroviário de transporte, não de cargas, mas sim de transporte de gente. Eu me lembro quando começou no governo Maluf o fim das ferrovias, né? Ele foi dando um jeito de acabar com o transporte de passageiros naquela época. Aqui na nossa região, as empresas de ônibus, Itamaraty principalmente, entraram em funcionamento bem mais para frente. Naquele tempo, todo o transporte ferroviário era feito por trem. Eu saí de Araraquara e vinha para a região aqui, a gente viajava de trem, porque não havia o transporte rodoviário. Você acredita nessa ressurreição do transporte de passageiros? Não acredita, né? Eu também acho muito difícil, apesar de leigo no assunto, né? Porque a gente descambou um pouquinho do assunto Piconzé, mas é que é um assunto muito do momento e muito palpitante. Eu até acredito que possa haver algum tipo de transporte em horários de não ocupação das linhas, no sentido de ligações, por exemplo, de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, mas numa condição especial, né? Porque o transporte de longa distância hoje é muito complicado. Você operou mais ou menos nessa área? O transporte ferroviário é muito caro, né? Qualquer coisa em ferrovia é muito caro. E então não se paga facilmente o investimento. Até porque eu sempre coloco isso, né, nas observações que eu tenho oportunidade de fazer. O transporte ferroviário de passageiros, quem mantinha as estações eram os proprietários das empresas, né? No caso de São Paulo, depois formou-se a FEPASA, era uma estatal que operava todas as antigas ferrovias, mas tinha que manter as estradas de ferro, tinha que manter todo o equipamento rodante, a conservação das linhas ferroviárias, o número de funcionários, o número até excessivo de estações, né? Enquanto que no sistema rodoviário o que se dá ao contrário, as prefeituras mantêm as estações rodoviárias, o asfalto, as rodovias são mantidas pelo Estado. Então as empresas, na verdade, elas operam, e com um detalhe muito importante também, é o único meio comercial que você paga antes de começar a usar. Você compra a passagem. Então o sistema rodoviário ele vai predominar, ao contrário da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, onde o sistema ferroviário sempre foi muito atuante e muito rentável, mas em umas condições completamente diferentes da nossa. Então a morte do transporte de passageiros, eu estou explorando você nesse sentido aí, porque você é da área e você conhece bem. Eu acho que é importante que a gente elucide sempre e leve informações úteis para os nossos ouvintes. O sistema de transporte ferroviário, ele a recuperação dele é praticamente inconcebível. Ela não tem condições. Você falou exatamente, você que é expert na área, você que atua na área, do que eu que sou um leigo, né? Voltar ao transporte passageiro é praticamente impossível. Vai voltar alguns pontos
específicos, mas não geral como era antes. Não geral, e também com um detalhe, pode haver aí um certo transporte turístico, né? Que existe ainda em algumas regiões, Existe até mesmo no estado de locais São Paulo. segregados, existe. Mas também é um transporte completamente diferente. Quem não vai para se locomover de um ponto para outro, ele vai para desfrutar da paisagem, regiões serranas, né? É completamente diferente. Mas, Dalmo, voltando aqui ao nosso arroz com feijão, que é o motivo da nossa entrevista, eu pergunto o seguinte para você: para que público se destina a escola Piconzé Anglo? É um público mais bem remunerado? Na verdade, assim, a escola particular, que é o nosso caso, qualquer uma das escolas destina a um público que gosta de investir no filho, no ensino, porque a gente tem que trabalhar um patamar acima do que a escola pública fornece, né? E a gente precisa, esse pai, essa mãe que gasta com muito esforço, às vezes, para pagar uma mensalidade, porque a escola não é barata, como tudo no Brasil, nada é barato, né? A gente fala, mas a escola ali é mais barata, mas tem subsídios e subsídios que existem que a gente não conhece. E a qualidade, né? E então, assim, aquela família que quer de fato investir no aluno, que o aluno tem retorno, no aluno que gosta de estudar, a escola particular, ela dá uma base de conhecimento muito boa. Você vê o nosso caso, nós aprovamos 71% dos nossos alunos no vestibular do ano passado. É um dado importantíssimo. 71% dos nossos alunos foram para a faculdade. Não que eles estejam cursando, mas passaram em vestibular, sem fazer cursinho. Então, quer dizer, é uma escola que dá uma base muito boa para o aluno, né? O aluno, agora, assim, tem gente que paga com dificuldade, tem gente que acha que tá barato, tem gente que acha que é caro. Depende muito do ponto de vista do que você está esperando para o seu filho, né? Você quer que ele tenha uma boa profissão, que vá para uma escola de ponta, uma faculdade de ponta, que ele consiga, porque não é só aqui é a base, né? Quando ele está aqui no ensino fundamental, ele está aprendendo, está tendo a base para a vida inteira. Daqui ele vai progredir para poder chegar lá na frente numa boa faculdade e ser um bom profissional depois. Se ele não for um bom profissional, se ele não tiver a base aqui sólida, ele não consegue ser um bom profissional lá na frente. Exatamente. Agora, entrando numa outra parte, com relação à localização da escola, eu acho que todo mundo sabe onde que é. A gente fica aqui no centro de Votuporanga, né? Fica aqui do lado da Rádio Clube, aqui na Rua Rio de Janeiro, no número 3318. A gente trabalha das 7 da manhã até as 5 da tarde, atendendo os pais ali. E eu convido os pais que quiserem conhecer mais sobre os programas que a gente está implantando para visitar a escola, para poder participar lá, a gente dar mais informação. Essa outra unidade que vocês têm aqui já na Rua Paraíba, nós temos na Rua Paraíba, que é um ensino fundamental, infantil. Mas é ligado a vocês. Sim, que é o pessoal o maternal, o infantil 1, 2, 3 e 4, que é o pessoal, que é a criança que vai pré-escola, né? Até entrar no primeiro ano do ensino fundamental. Certo. Vai preparando a criança, também é focado no sistema Anglo. Quer dizer, a criança já vem. Tem o mesmo sistema. Sim, a criança já vem sendo preparada ali para ir para o primeiro ano, já aprendendo das apostilas do sistema Anglo. Quando você fala em sistema Anglo, como é que é feita a preparação do corpo de professores? Então, os professores são treinados periodicamente pelo Anglo, tem cursos do Anglo para o professor fazer. Igual agora no Edual, vai ter pro professor de inglês vai ter um curso preparando o professor para trabalhar no Edual. E recebe também o material escolar, as apostilas? Sim, o professor tem a apostila dele, tem o material dele específico, né? Que é diferente do material do aluno, porque ele tem as instruções de como é que ele tem que agir naquela matéria, naquela página, naquele dia. Tem as instruções que não tem no do aluno. O aluno é aprendizado, então ele vem apostila para preencher a apostila, né? A escola de comércio, colégio comercial,
é muito ligado à pessoa do professor Melara, porque ele sempre esteve à frente ali, né? O prédio é o mesmo, onde funciona. Uma parte do ângulo funciona dentro do colégio comercial. Uma parte. A outra parte funciona aqui no ensino médio e duas séries do ensino fundamental funcionam no prédio da Rua Rio de Janeiro. No prédio da Rua Rio de Janeiro? Nós temos um prédio na Rua Rio de Janeiro, de dois andares, tem o TR mais 2 andares, onde funcionam 5 salas de aula. Eu não sabia. 5 salas de aula funcionam ali, o resto funciona onde é o colégio comercial. Certo. O colégio comercial também pertence à sua família também. Também a gente tem uma participação lá. O colégio comercial é mais tradicional, é mais antigo do que o próprio Piconzé. Sim, o colégio comercial começou em 57 com o Cícero Barbosa Lima, né? Depois houve a entrada do Melara, do Jandir Pagiolo, do seu pai, né? O professor Joaquim. Meu pai foi o primeiro que entrou no colégio comercial. Ele foi o primeiro? Foi ele, depois em seguida o Luiz Carlos Cardoso Prado. Isso, depois é que veio o Melara e por último o Jurandir. O Jurandir eu achei que eles tivessem formado esse grupo logo depois. O grupo se formou rapidamente, mas sim, primeiro foi a entrada do meu pai, depois foi a entrada do Luiz Carlos em seguida, depois de 1 ano ou 2 aí entrou o Melara e depois o Jurandir. É interessante, né, sublinhar uma coisa: o seu pai e o Melara eram já da área educacional. Sim. O Luiz Carlos Cardoso Prado era gerente da Caixa Econômica. Mas ele dava aula de noite junto com meu pai aqui. Eles davam aula de noite quando era do Cícero Barbosa Lima. Certo. E o Jurandir era do Banco do Brasil, era funcionário do Banco do Brasil. Então houve um misto aí de investimento comercial e um misto de investimento de pessoas ligadas diretamente à educação. É um bom começo para tudo, né? Exato. É uma aliar atividades tão importantes como essas. Eu deixo agora o microfone para você concluir. Eu agradeço a oportunidade. Fazer as observações que você acha necessárias. Eu agradeço a oportunidade e agradeço o Dirceu ter aberto esse canal de comunicação pra gente aqui. A ideia foi da Caia, que teve a ideia de marcar entrevistas. O Dirceu topou, falou, não, legal, vamos fazer, agradeço ele. E convido os pais que estão em fase de escolher a escola agora para nos visitar aqui, ver as mudanças que estamos fazendo na escola Piconzé Ângulo. Quem for visitar, o acesso é pela rua, na rua São Paulo ou pela Rio de Janeiro? Na rua Rio de Janeiro. Na rua Rio de Janeiro. 3318, na casa. Ali mais ou menos onde era a casa do Iris Barbieri, por ali? Você não vai saber disso. É verdade. Mas tudo bem. A primeira casa, tem a esquina, tem uma loja de automóveis, a primeira casa ali é a sede da escola. Como eu não passo muito por ali, que normalmente eu já desço. A gente fica bem no meio do quarteirão, é uma casa e um prédio do lado. Certo. Mas tá bom, foi um prazer muito grande eu agradeço recebê-lo, de estar aqui com você. A gente rememorou coisas aí, né, de conhecimento familiar que eu tenho com relação à sua família, e ao mesmo tempo a gente tratou de um assunto tão importante como este, e a importância da presença das escolas, notadamente aqui do Piconzé mais especificamente, né, na formação desse conhecimento cultural, educacional de Votuporanga. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, o prazer foi meu. Bom, Um abraço. Lobão. Legal.